Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Reinamos em vida, está tudo bem com a pessoa de nós que se alimenta nesta noite com a palavra da graça, com a palavra do Evangelho genuíno, que é o Evangelho da graça. Nesta noite estarei fazendo essa live para compartilhar com meus a verdade de Cristo dentro da palavra de Deus, e vamos nos fortalecer o espírito, né, no conhecimento da palavra, da verdade de Deus. Então você que já está chegando aí conosco, convido a vocês compartilhar essa live com todos os amigos e as amigas para que chegue essa mensagem ao coração dos demais irmãos, tá bom? O tema da nossa mensagem hoje, da palavra de Deus, é sobre a ceia. Se de fato essa ceia mesmo ela existe da forma de como o sistema religioso prega. Nós vamos estudar hoje, à luz da palavra de Deus, sobre a Páscoa, se de fato que Jesus de Nazaré realizou com os discípulos, ou se era ceia. Então, nesse exato momento, eu convido a todos vocês a compartilhar essa live com os amigos e com as amigas. Acompanhe no meu canal no YouTube também. Lá, além desse vídeo, vai outros vídeos também para o Evangelho Genuíno, o Evangelho da Graça. O nome do meu canal no YouTube é Expansão do Evangelho, Cristo Ressuscitado. É o mesmo nome que está aí no Facebook, tá? Para os irmãos que ainda não me conhecem, o meu nome é João Rodrigues Pregador. E hoje nós vamos começar com esse tema polêmico, aonde que muito tempo ensinou totalmente errado. E hoje nós vamos conhecer a luz da Bíblia. Para quem era Páscoa? Era para os judeus? Era para os discípulos? Ou era para a igreja de Cristo Jesus? Essas são as dúvidas que a gente vai tirar dentro da palavra de Deus e concluir as verdades. Então, fique atento. Você que tem uma Bíblia em casa, convide seu amigo, sua amiga, a Bíblia também. E de antemão quero já adiantar que você pode estar aí na sua casa o capítulo 26 de Mateus, do versículo 17 em diante. A gente vai decorrer alguns versículos bíblicos, mas o texto base, onde a gente vai descobrir as verdades da palavra de Deus, vai ser nessa passagem bíblica. Quero de antemão comunicar aos irmãos que estão nos acompanhando nesta noite, nesta live, que esse livro, como base da mensagem, o Evangelho escrito por Mateus, ele não é o Evangelho. As pessoas, o sistema não é o Evangelho. É um livro onde Mateus relata a história de Jesus de Nazaré nos tempos da sua carne, como na terra. Ele relata as palavras de Jesus de Nazaré, Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado, ele vem após a cruz. Antes da cruz, desde quando Jesus de Nazaré nasce, até a cruz do Calvário, ele é Jesus de Nazaré. É isso que muitas das vezes as pessoas não entendem, elas confundem, né, essas colocações. Então, o fato de nós olharmos, não basta só olhar as Escrituras, nós precisamos ler a palavra de Deus, depois de ler precisamos examinar e concordar com a revelação do Espírito Santo pelos olhos da fé e não através da lei. A gente não vive mais no antigo pacto, nós vivemos na nova aliança. Então vamos começar, sem mais delongas, vamos começar o assunto. Mateus 26, da palavra do Senhor,
versículo 17 em diante, diz assim, eu estou com uma Bíblia aqui, futuramente vai ter um telão, onde vai ser mostrado para me acompanhar as leituras junto com os irmãos, para mostrar que de fato existe na Bíblia. Mas, por enquanto, eu estou com uma Bíblia aqui, como você pode ver. É esta Bíblia que a gente vai acompanhar as verdades do Senhor aqui dentro. Aqui que a gente vai acompanhar as verdades da palavra de Deus. Com a Bíblia na mão. Isso sim. Tem pessoas por aí que querem pregar, falar da palavra de Deus, principalmente o sistema religioso, mas nem gosta da Bíblia, gosta muito menos examinar as Escrituras, tá bom? Então, olha o que diz a palavra de Deus. Eu quero pedir de antemão perdão aos irmãos pelo incômodo dos cachorros que faz barulho nesta noite para atrapalhar nossa live. E fica mais que não vai atrapalhar a mensagem desta noite, não, tá bom? Vamos lá? Mateus capítulo de número 26, versículo 17 em diante, diz assim: e no primeiro discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queremos que façamos os preparativos para a Páscoa? Olha o que diz o primeiro versículo da palavra de Deus. Preste atenção, meu irmão. A primeira pergunta que eu faço nesta noite, aqui está falando ceia ou está falando Páscoa? Aqui está a verdade. Se é ceia, se é Páscoa. Aqui não diz ceia, aqui diz Páscoa. Mas o sistema religioso dizem que é ceia. Aqui diz que é Páscoa, né? Chegando no primeiro dia da festa dos pães da Páscoa, junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para a Páscoa, para a festividade da Páscoa? Quem perguntou para Jesus de Nazaré? As Escrituras afirmam que foram os discípulos. Não foi após a cruz. Foi os discípulos de Jesus. Quem foram esses discípulos? Os 12 discípulos. Perguntaram para Jesus Cristo, ou melhor dizendo, para Jesus de Nazaré, aonde deveria preparar os preparativos para a festa da Páscoa. Né? E o sistema é ceia. O versículo em diante, no versículo 18, diz assim: e ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei: o tempo em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Que o mestre, por letras vermelhas, ele disse que era para preparar aquele preparativo da Páscoa para comemorar ou se reunir com seus discípulos. Por quê? Porque o seu dia estava próximo. Que por aquele tempo, naquela época, Jesus de Nazaré, ele ia ser crucificado. Estava próximo já. Então ele não chama a igreja, ele chama os discípulos para junto com ele compactuar a festa da Páscoa, que por sua vez era uma tradição judaica, que eles faziam de 3 em 3 anos. Eles faziam esse evento pascual. E Jesus convida seus discípulos para o participar. Ele não convidou a igreja que vai nascer no Evangelho da Graça, na crucificação de Cristo, na fé e não em obras. Então o texto é bem claro aqui que fala da Páscoa, não fala em um momento aqui de ceia. E convida quem para ser?
foram igreja. O versículo de número 19 diz assim, eu estou lendo bem com calma, com paciência, para que as verdades do Senhor, eu acredito que não precisa você gritar muito para as pessoas entender a palavra do Senhor. O 19 diz assim, e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam. Então Jesus ordenou, os discípulos foram lá e prepararam a Páscoa. Não foi a ceia, foi Páscoa. Você está lendo comigo agora aí, Mateus capítulo 26, do 17 em diante, vai estar falando essa verdade. É Páscoa, não é ceia, é Páscoa. E quem estava nesse evento? Jesus de Nazaré e seus discípulos. Não era Jesus de Nazaré e a igreja, porque a igreja nasce na cruz do Calvário. Até então, Jesus de Nazaré trabalhava em prol do reino de Deus com os discípulos e fizeram esse evento. Não era como o sistema religioso hoje prega. Gente, vamos chegar lá, vamos correr em muitos versículos bíblicos que hoje vai cair por terra todo e qualquer engano do povo cristão. O versículo 20 diz assim, e chegando à tarde, assentou-se a 12. Olha, Jesus sentou a mesa com 12. Quem foram esses 12? Os 12 discípulos. Antes da cruz do Calvário. Não foi a igreja, foi com os discípulos para comemorar a Páscoa e não era a ceia. O 21 fala assim, e comendo eles disse, em verdade vos digo, que um de vós há de trair. Não vou nem entrar em detalhe, eu vou pular. Quem traiu Cristo, ou melhor dizendo, quem traiu Jesus de Nazaré naquela época? Foi Judas, todo mundo sabe. Mas o foco aqui é mostrar que Jesus realizou Páscoa, não foi ceia. Jesus, no tempo da sua carne, como Jesus de Nazaré, ele comemorou, ele fez um evento chamado Páscoa com os 12 discípulos. Após a cruz, o Cristo ressuscitado, ele não fez mais nenhuma atividade em relação à Páscoa, e nem tampouco ceia também. Ah, mas lá em Corinto, calma, a gente vai chegar lá em Corinto. E você vai... O versículo de número 22 diz assim, e eles intercedendo, se muitos começaram-se cada um a dizer, porventura, sou eu, Senhor? E ele respondeu, disse, o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. O versículo 24, e em verdade o Filho do Homem vai, como acerca deles está escrito, mas ai daqueles que o homem por quem o Filho seria para esse homem se não houvesse nascido. Bem aqui, eu já vou parar aqui e vou passar para outra passagem bíblica. Aqui já está mostrando uma grande verdade. Você querendo ou não acreditar, aqui não fala de ceia. Aqui fala de um evento pascual. E os judeus comemoravam de Nazaré, como era também judeu, e precisava cumprir toda a lei, os costumes, as tradições judaicas do Antigo Pacto, ele comemora com os discípulos a Páscoa, e não é ceia. E quem senta na mesa com ele, os 12 discípulos, não é ceia, como os pastores dizem. Porque pastor, só existe um. Pastor verdadeiro, só existe um, que é Cristo Jesus. Ele é o bom pastor, o que deu a vida pelas ovelhas. Resgatou as ovelhas do sistema religioso. E hoje nós somos filhos na graça de Cristo Jesus. Que maravilhas. Então presta atenção. Nós vamos aprender quem é hoje
o corpo de Cristo. Quem é hoje o corpo, quem é a igreja hoje. Porque muitas das vezes a gente chega num sistema religioso e as pessoas, os líderes religiosos, muitas das vezes pegam um pão e da graça, pega e diz que consagra, entre aspas, e diz que aquele pão é o corpo de Cristo e aquele suco é o sangue. E hoje somos nós. Ele é o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja. Na nova aliança não existe nem ceia e nem Páscoa. Ah, mas em 1 Coríntios, o que você diz? Para lá que nós vamos agora ler. Em 1 Coríntios, vamos lá. Um texto que é muito usado dentro dos sistemas religiosos, onde que as pessoas usam esse texto e não conseguem entender as verdades do Senhor. E passa para as pessoas que não conhecem muitas das vezes os escritos, uma verdade que de fato não é a verdade. Então vamos ver se lá mesmo o apóstolo Paulo, quando ele escreve essas verdades para a igreja que estava na cidade de Corinto, vamos ver se o apóstolo Paulo está recomendando aqueles irmãos a ceiarem, a comemorar uma ceia. Vamos usar o nosso lado racional, o culto racional que Cristo nos orienta para saber se de fato isso é verdade, como eles pegam e fazem nas determinadas igrejas, porque a igreja é você, a igreja sou eu, não é esses templos feitos por mão de homem, onde Deus não habita e nunca há de habitará. O Senhor há de habitar em nós. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Nós somos templos de Deus. Afirma que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Isso é lindo. Então, quem tem a mente de Cristo... 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17, a base onde a maioria do sistema religioso ensinam que ainda existe a ceia. Né? E eles chegam até a dizer que quem está em pecado não pode ceiar. Aí eu te faço uma pergunta. Suponha que de fato exista essa ceia. Suponha que de fato aquele evento pascual, aquela festa da Páscoa, onde os discípulos comemorou a Páscoa ali, aquele evento com Cristo, onde os 12 discípulos comemorou com Cristo, suponha que de fato aquilo seja verdade para os dias atuais, para a igreja de Cristo. E quem pode ceiar, comer daquele pão e beber do cálice é só quem não tem pecado? Por que que Judas comeu do pão e bebeu daquele vinho? Porque, segundo as Escrituras, ele tinha pecado. Ele vendeu a Cristo por algumas moedas. Então, já que os pastores dizem que quem tem pecado não pode comer daquele pão e nem beber daquele cálice. É só os que não têm pecado. Ou seja, é uma mentira atrás da outra. Vamos ver o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 em diante. Vamos ver se ele está aqui recomendando a ceia ou se ele está reprovando aquela igreja de Corinto que estava fazendo uma prática totalmente errada, totalmente fora do que diz as Escrituras. Por isso eu preciso agora acompanhe a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, 17 em diante. Olha o que vai dizer as Escrituras. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Presta atenção. O apóstolo Paulo está falando de um determinado assunto aqui, na igreja de Corinto, sobre o véu. E ele fecha esse assunto, e no capítulo 11, do versículo 17 em diante, ele vai falar de um outro assunto. E qual seria esse assunto? A ceia. A tão determinada e louvável ceia que os religiosos acreditam. E olha o que Paulo vai falar. Vamos ver se ele aprova ou se ele reprova. Vamos ver se é para melhor a reunião que eles estavam fazendo lá na cidade de Corinto, a igreja,
se era para melhor ou se era para pior. Paulo escreve a carta, ele não está escreve a carta para a igreja em Corinto, porque chega aos ouvidos deles que aquelas práticas que eles estavam fazendo não estavam corretas. E o apóstolo Paulo chega a escrever na carta da seguinte maneira, em que vou dizer, vos louvo. O apóstolo Paulo não louvava e não essa. Então diz lá, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Eles se ajuntavam, não era para melhor, e sim para pior. Alguns pastores dizem que o apóstolo Paulo aqui está ensinando como ceiar. Aí eu faço a pergunta para você. O apóstolo Paulo andou com Jesus de Nazaré nos tempos da sua carne, antes da cruz do Calvário? O apóstolo Paulo estava entre os 12 discípulos, ou ele vem após a cruz, ou ele conhece o Cristo ressuscitado ao terceiro céu em espírito e em verdade? Será que o apóstolo Paulo estava naquele evento da Páscoa para ele recomendar aquele evento para os crentes em Corinto? Vamos analisar. Pense comigo, será que o apóstolo Paulo estava entre os 12 discípulos? Porque lá na Páscoa, que não era ceia, que Jesus comemorou com os outros discípulos, com os 12 discípulos, era Páscoa. E Paulo não estava lá. Ele não tinha acesso ao Jesus de Nazaré. Preste atenção nisso aí. Vamos lá, vamos continuar o texto. O 18 fala assim, porque antes de tudo, ouço que, quando vós ajuntais não, na igreja, há entre vós dissensões e, em parte, creio. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Dissensões, divisões, partidários. E em parte o apóstolo Paulo disse, isso que está chegando aos meus ouvidos, essas notícias, em parte eu creio que está acontecendo. Mas tinha um objetivo porque naquela cidade. Presta atenção no versículo de número 19. E até em parte que haja entre vós, até importa que haja entre vós, heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Pregam a palavra de Deus sem base de verdade, que levam para um outro sentido as escrituras sagradas. A verdade de Deus tenta tirar o foco daquilo que é a realidade. E o apóstolo Paulo disse que e seria até bom que isso acontecesse, essas dissensões, essas divisões, para que os sinceros se manifestassem no meio do povo de Deus. É o que acontece hoje. Os filhos da graça, os eleitos de Deus se manifestou quando a gente via essas práticas nas determinadas igrejas, nas placas feitas por mão de homem, onde eles diziam que era um ceia, que aquele pão era o corpo de Cristo, que aquele suco lá que eles diziam que era o sangue de Cristo. E a gente que é filhos de Deus, na fé em Cristo Jesus, que olha para as verdades de Deus, isso se manifestou em nós, os sinceros. Com isso eu não vou concordar, porque o Cristo somos nós, e o Cristo ele é o cabeça no novo pacto, na nova aliança. Entende? É isso que as pessoas não entendem. Então os sinceros se manifestou no meio desse povo que estava fazendo essas coisas totalmente errôneas, que não tinha nada a ver com o evangelho da graça. Por isso que na continuação do texto vai dizer assim da seguinte maneira, o 20, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo vai falar de ceia. Quando eles se juntavam no lugar para comer, não era para comer a ceia do Senhor. Era para quê então? O 20 afirma que quando eles se juntavam no lugar, o 21 vai explicar o que quer então. Aí olha o que diz o 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria. Assim um tem a palavra ceia no original
ela significa jantar. É uma janta ou um jantar. Tem nada a ver de Cristo. Era um jantar. Ceia é um jantar. No original, a palavra no original. Mas quando esses irmãos se reuniam para comer a ceia, cada um fazia a sua própria ceia. Uns comiam e outros se embriagavam, ou seja, foram de desordem, tudo desordem. Era isso que estava acontecendo naquela igreja de Corinto. Era isso que estava acontecendo. Bagunça, divisão, desordem, fazia dos que tinham e que não tinha. Então, o jantar é que todos na igualdade tivessem com um único propósito, se alimentar, unidos, sem haver divisões. O versículo de número 22 diz assim: não tendes porventuras casas para comer, para beber? Aí, o apóstolo Paulo está falando, se vós querem comer desordenadamente, desorganizado, vocês não têm casa para comer e beber? Ele faz uma pergunta. O versículo, a parte B do versículo vai continuar dizendo: ou desprezais a igreja de Deus, envergonha os que nada tendes, quem vos direi? O que vos direi? Louvarei? Nem vos louvo. Ou seja, uns tinham demais, queriam comer e estavam envergonhando os outros que não tinham quase nada. Estavam envergonhando. E o apóstolo Paulo disse: nessa atitude que vocês estão fazendo, eu não vos louvo vocês. Eu não apoio. Eu não digo que vocês estão corretos. Vocês estão totalmente incorretos, desfazendo dos outros. E aí o texto vai continuar profundo, que eu vou chegar no versículo chave, na base chave, onde que muitos charlatões usam esse texto para aplicar uma grande heresia na igreja de Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite tomou o pão. A pergunta é: Paulo recebeu do Senhor? Ele recebeu alguma orientação do Senhor na noite que Jesus foi traído, naquele evento pascual? Paulo estava lá. Dá a entender que é isso que ele está dizendo. Mas Paulo não estava naquele evento, naquela festa da Páscoa, quando os 12 discípulos estavam junto com Jesus de Nazaré. Paulo não estava ali. Paulo está relatando um fato, um evento que aconteceu na época de Jesus de Nazaré. Mas Paulo não teve acesso a Jesus de Nazaré. Paulo veio ser o Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Aí que ele veio ter um encontro com Jesus, o Cristo ressuscitado. Mas ele não teve nenhum acesso a Jesus de Nazaré. Por isso ele não está aqui relatando, aconselhando aos irmãos de Corinto para que viesse ceiar ou fazer aquele evento pascual. Não. Quando ele fala, o que ele recebeu do Senhor? Ele recebeu do Senhor o pão espiritual, a revelação do evangelho da graça, do Cristo ressuscitado, como ser o céu. Ele não está falando que recebeu do Senhor. Ele recebeu que ele estava naquele evento? Claro que não estava. Paulo não conheceu Jesus de Nazaré. Ele conheceu o Cristo ressuscitado após a cruz. Aí, tanto que repetir as palavras de Cristo Jesus na época que ele fez o evento junto com os outros discípulos. Aí ele fala assim, ó, olha aí, o versículo é forte isso aqui. E tendo dado graças, o partiu e o disse: tomai. Isto é, que é partido por fazer isto em memória de mim. Essa fala aqui, o apóstolo Paulo está repetindo uma fala que Jesus de Nazaré disse no dia daquele evento pascual com pão ácido. Paulo só repete as palavras de Cristo Jesus. Hoje, o pão, o corpo de Cristo, somos nós. Não é mais aquele pão
da antiga aliança que Jesus tinha de fazer. E aquilo lá não era para perdoar pecado, não era para purificar pecado, era para memória, para memoriar, para um memorial que era um determinado assunto. E vamos dar uma paradinha aqui. Eu vou lá em Coríntios, capítulo 1 de Coríntios, capítulo 27. 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Olha que linda. Vamos lá. Capítulo 12 de Coríntios diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O corpo de Cristo é o pão que os pastores dividem dentro de uma determinada igreja? Ou o corpo de Cristo somos nós e membros em particular? As verdades de Deus na nova aliança, Evangelho da Graça, capítulo de número 12, versículo 27, diz que o corpo de Cristo somos nós, é eu e você. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos, entendeu? Eu quero que você entenda essa verdade do Senhor. Cristo, ele é o cabeça. Aquele evento lá foi um evento memorativo, foi um evento voltado para Jesus de Nazaré e não para o Cristo ressuscitado, porque hoje o corpo de Cristo somos nós. Olha o que diz a palavra de Deus, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 27, diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus... Que coisa linda, que maravilha. Vamos voltar para a continuação da leitura e vamos concluir essa fala aqui nesta noite. Eu estou estudando aqui a palavra de Deus, meditando, alimentando o meu espírito. E eu acredito que alguns irmãos, algumas irmãs também estão se alimentando das plataformas das redes sociais, né? E esse vídeo vai chegar ao ouvido de muitos. Tenho certeza que alguns darão crédito à palavra do Senhor, outros vão ignorar, vão achar heresia, mas não me importa. O que importa é que eu estou com a Bíblia Sagrada aberta, lendo os capítulos e versículos, mostrando para vocês a minha, porque estou aqui à disposição do Espírito Santo de Deus para que ele possa me dar o entendimento e dividir também com meus outros irmãos, né? Então, o que vai dizer o versículo 25? Diz assim o versículo 25. Preste muito bem atenção ao que diz o versículo 25. Semelhantemente também, depois de ser, tomou o cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto, beber em memória de mim. Então, quando Jesus de Nazaré, ele ordena essa fala aqui, que todas as vezes que do cálice, ali anunciava o Novo Testamento, a nova aliança. Fazer isso em todas as vezes de Jesus de Nazaré. Quando ele ficou os 3 dias no coração da terra, que ele ressuscita ao 3º dia, os discípulos, não a igreja, os 12 discípulos precisavam fazer isso em memória de Jesus de Nazaré. Quando Cristo não precisaria mais, foi para os discípulos, não foi para a igreja de Cristo Jesus. E os 12 discípulos, eles estavam no Antigo Testamento, eles estavam na lei de Moisés ainda, por isso que fazia aquele ritual, aquela Páscoa que era judaica, que tinha de fazer, em algum período precisaria fazer aquilo. Então Jesus de Nazaré precisava também da ordenança da lei para que pudesse nos resgatar da lei e não nos colocar na maravilhosa graça. Mas olha aí, o que vai dizer o versículo 26 de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: Porque todas as vezes que comeste deste pão e bebeste deste cálice, anunciai-vos a morte do Senhor, que ele venha.
presta atenção, meu querido amado irmão e minha irmã, que está vendo e ouvindo essa live nesta noite. Todas as vezes, e o sistema religioso, geralmente eles fazem ceia deles de 30 em 30 dias. Tem outros que fazem de ano em ano. Atenção, todas as vezes o sistema religioso faz a comemoração dessa ceia de 30 em 30 dias, está anunciando a morte de Cristo, está anunciando a morte do Senhor. É o que diz o texto aqui. Entendem? Aí eu pergunto para você nesta noite, Jesus ele está morto ou ele está vivo? Porque aqui o texto, na fala de Jesus de Nazaré, ele vai dizer bem claro, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, bem claro que todas as vezes, ou seja, se é de 30 em 30 dias, se é de ano em ano, todas as vezes que você faz de a ceia é obra da lei, não é da graça, não é do evangelho da graça. Faz isso, você está anunciando a morte do nosso Senhor. Eu te pergunto, ele está vivo ou ele está morto? Segundo a palavra de Deus, ele está vivo. E ele está na minha mente, dentro de nós. O Senhor, ele está vivo. Nós reinamos em vida com Cristo. É por isso que o texto vai falar. Capítulo 11, versículo 26. Vou ler novamente para você acompanhar comigo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. E aí é o que o sistema religioso está fazendo hoje. Pregando um Jesus morto. E na verdade Jesus está vivo. Agora eu vou explicar para você por que o apóstolo Paulo repete essa fala aqui de Jesus de Nazaré. Sabe os discípulos? Ele diz, olha, todas as vezes que vocês comer deste pão e beber desse a morte do Senhor até que ele venha. Eles iam anunciar na sexta, eles iam anunciar no sábado e iam anunciar no domingo. Cristo Jesus ressuscita. Não precisa mais anunciar a morte do Senhor, porque ele já veio, ele já ressuscitou, ele habita em mim, ele habita em você, ele ressuscita ao terceiro dia. Então, quando ele ressuscita, não valia mais nada para os 12 discípulos, muito menos para a igreja de Cristo Jesus. Quando Jesus ressuscita, não precisa mais hoje esse evento, não precisa mais eu fazer essas obras da lei, porque hoje nós vivemos na graça. Jesus tinha sim de fazer aquela comemoração, aquele evento para comemorar a morte, para anunciar a morte de Jesus. Mas quando ele ressuscita ao terceiro dia, não precisa mais fazer aquele evento. É o que diz o texto aqui. O apóstolo Paulo repete as falas de Jesus de Nazaré. Ele não está naquele dia, naquele evento. Ele não está ali. Paulo aparece, tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, como eu disse agora há pouco. Ele não está dos 12. Então ele só repete a fala de Jesus. Aquele evento era para os discípulos, é para o judeu, não é para a igreja de Cristo Jesus, não é para o gentio, não é, porque o apóstolo Paulo, ele prega o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, e os 12 pregavam a circuncisão, que é outra coisa que eu vou estar explanando para vocês. Outras lives eu vou estar falando desse determinado assunto. Tem muitas coisas que eu sei que os irmãos muitas das vezes têm dúvida na ser por parte. Enquanto Cristo nos permitir, a gente vai estar destrinchando esse pão espiritual e os irmãos vão entendendo cada vez mais e mais a graça do Senhor. É isso. Então, todas as vezes que o sistema religioso fazem isso aqui, dentro dos templos religiosos de 30 em 30 dias, eles não anunciam a vida de Cristo, eles anunciam a morte de Cristo. Se entende que garrafa feia é essa? É pura. E muitas das vezes as pessoas pensam que estão... Então é isso. Espero que você tenha entendido nesta noite um pouco da
esta noite, o Espírito Santo me dando um entendimento. Você que assistiu nesta noite essa live junto comigo, comente logo após